A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. A palavra do Senhor dessa noite, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 ao versículo... Vamos ler apenas até o versículo 4, porque não temos tempo para ler todo o texto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A sequência você já conhece, nós temos pouco tempo aqui, mas o tema dessa noite é esse mesmo: nem só de pão, pontinho, 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 mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? É muito raro acontecer no período de oração pela madrugada o Senhor não me revelar, ou melhor, eu estar atento no Espírito e alcançar a revelação de Deus, ou pelo menos uma mensagem. Nesse dia teve um período quando eu estava descansando que era maior o número de mensagens. Mas nessa madrugada até que veio algum texto bíblico, mas eu não discerni que era mensagem de Deus para o momento. Mas ao me preparar e me conduzir até o meu local de trabalho, eu comecei a clamar ao Senhor para me revelar alguma mensagem, mesmo porque a minha reserva de mensagens, ainda não enviada do canal YouTube para os meus contatos no WhatsApp, está esgotado, o que não é bom. A multiforme graça de Deus, como Deus tem inúmeras formas de nos revelar uma mensagem para alcançar a sua vida, meu amado irmão, ou minha irmã em Cristo Jesus. Eu havia almoçado rapidamente, por não ter na minha escala agora nova, uma hora disponível para almoçar. Estava como que já de costume ali na proximidade da porta grande de entrada na empresa, pois é um local que nos protege do sol, pois na nosso posto nós não temos uma guarita para nos abrigar. Quando de repente, quem aparece ali no portão? Aquele mesmo que pedimos oração por alguns dias, faz alguns dias, o Romildo, que ali mesmo, encostado ao portão, falamos para ele de Jesus, o ajudamos orando com ele quando ele entregou a sua vida a Jesus, e vocês já sabem disso através de outro vídeo que nós gravamos, certo? Então me aproximei dele com muita felicidade, cumprimentei, perguntando se estava tudo bem. Percebi um semblante mais alegre do que nas outras vezes, embora continue sem trabalhar e necessitar de ajuda. A resposta dele foi que sim, estava se sentindo bem. Eu notei que aquela decisão que tomara alguns 10 dias, mais ou menos atrás, não foi só de boca, para me agradar apenas, não. Foi pois pude perceber algo muito importante que muitos crentes antigos não têm, que é sede pela palavra de Deus. Me informou que continua visitando uma igreja evangélica no bairro de Santa Mônica, aqui em Vila Velha, Espírito Santo. E preste atenção nesse detalhe. Ele reclamou dizendo que estava achando muito pouco apenas uma hora de culto. Nunca ele havia feito essa observação antes daquela experiência. Ele já estava visitando essa igreja, frequentando essa igreja. Outro sinal muito interessante foi o desejo de ele aprender e conhecer os ensinos e entender a Bíblia. Ele me disse: você pode ler um texto da Bíblia para mim? Eu disse: claro que sim. Isso porque ele não sabe ler. O primeiro texto pedido por ele mesmo foi a respeito do rico Lázaro, que está ali em Lucas 16, 19 a 31. Aqui fizemos alguma colocação acerca da situação dele, momentânea, um tanto semelhante a Lázaro, mas o tempo não nos permite agora ir mais longe. A segunda passagem bíblica que li a pedido dele também foi Mateus 4, 1 a 10, que iremos considerar nessa noite com os irmãos, pois ainda entendo que não pregamos sobre ele nesse canal, possivelmente. Para concluir, eu percebi nele muita felicidade e vontade de conhecer a Bíblia e servir ao Senhor. Eu disse para ele: Romildo, Deus quer que você se torne um pregador da palavra de Deus. Olha bem a observação que ele fez. Observe a resposta que ele me deu. Sabe o que ele falou?
já me falaram isso também comigo. Acredito que possivelmente ele já tenha comentado com outras pessoas, até da igreja, que ele frequenta a respeito da decisão que ele tomou aqui no portão da nossa empresa há alguns dias. Então não se esqueça de orar, por gentileza, pelo Romildo, porque Deus tem algo a fazer na sua vida. Voltando então para a palavra, para nós encerrarmos. Então Jesus ali, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito pelo deserto para ser tentado. E ele ali jejuou 40 dias e 40 noites. E o inimigo, sabendo que ele estava com fome, que ele era homem também igual a nós, humano nesse sentido, ele tinha natureza carnal igual a nós. Se tu és filho de Deus, olha a palavra, a malícia do inimigo. Meus irmãos, devemos ficar atentos, tá? Com certas palavras das pessoas também que são usadas pelo inimigo, tá? Olha bem, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. É lógico que ele podia fazer, Jesus podia fazer todas as coisas. Ele estava com fome. O inimigo achava que ele caía na armadilha dele. Fiquemos atentos, muitas vezes o inimigo coloca armadilha para você, meu irmão, para você, minha irmã. Mas Jesus, ele teve discernimento, que ele queria o quê? Mandar em Jesus. Ele queria dizer que ele era o maior. E o Senhor fez o quê? Não só de pão. Jesus citou a Bíblia para ele também. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele tentou ainda outros questionamentos, nós não vamos falar aqui agora, que não é o momento. Vai chegar um momento que nós vamos pregar uma palavra dessa completa. O Senhor já revelou que mais na frente nós vamos falar 25, 30 minutos, só que não é o momento ainda. O momento é de que a nossa mensagem vá muito longe, que nós fiquemos bem conhecidos, para que depois, então, mais lá na frente, nós vamos poder gravar a mensagem de 25, 30 minutos. Isso eu conto, e o Senhor também, com a sua ajuda em curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. E ainda, se você, porventura, depois de ouvir tantas mensagens, talvez desde o tempo dos áudios, 2020, se você não se inscreveu no canal, que é possível, por gentileza, se inscreva hoje ainda e eu te prometo, Deus vai abençoar a sua vida. A paz de Deus a todos, uma boa noite e que Deus os abençoe.